Imagine que você tem uma amostra, sei lá, de 50 gramas de urânio. Vai levar 4,5 bilhões de anos para que metade dessa amostra, ou seja, 25 gramas, sofra um decaimento radioativo e terminem no chumbo. Mais 4,5 bilhões de anos para que metade do que sobrou, ou seja, metade de 25, decaia até chegar no chumbo. Mais 4,5 bilhões de anos para metade da metade da metade. Isso é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. É o tempo que leva para que metade do elemento químico sofra decaimento radioativo até chegar no seu estado final. Vamos lá. Então aqui você tem a tabela periódica dos elementos. Eu localizei ali o chumbo, que é o Pb na tabela periódica, e localizei ali o urânio, que é o símbolo U na tabela periódica. Então o elemento químico urânio é um elemento que tem 92 prótons no núcleo. Quando nós chegarmos no chumbo, ele vai ter só 82 prótons no núcleo. O que diferencia o urânio do chumbo é a quantidade de prótons que eles têm no núcleo. Então, uma coisa é o urânio com 92, outra coisa é o chumbo com 82. Então, o decaimento radioativo começa no urânio, é uma coisa que acontece na natureza, né? E vai chegar no chumbo efetivamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre física, entre no meu site cursosexatas.com. Você acessa o site aqui no link que tem na descrição ou no link que está no primeiro comentário fixado. Lá tem curso de física, de radioatividade, de astronomia, de cálculo, de matemática, de pré-cálculo. Você escolhe o que você quiser estudar. É mais barato que uma pizza, o curso é vitalício e é teu para sempre. Você comprou, é teu, tá? Nunca mais ninguém vai tirar de você, beleza? Então vamos explicar primeiro o conceito de decaimento radioativo. Existem átomos, que são elementos químicos, que têm o núcleo tão grande, mas tão grande, ou seja, com tantos prótons e tantos nêutrons, que eles começam a perder pedaços, entre aspas, para poder equilibrar essa energia da natureza. A natureza não gosta muito desses átomos muito grandes. Eles são instáveis. E a energia que eles têm, eles liberam para se transformar em átomos mais estáveis. Então, tudo que existe na natureza, tirando a matéria escura, é feito de átomos que tem um núcleo, que eu estou mostrando ali para você dando um zoom, que é feito de prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo você tem a eletrosfera. E quando você começa a liberar essas partículas para equilibrar a energia desses átomos que são instáveis, que são os átomos radioativos, a natureza tem 3 formas de liberar essa energia: através da radiação tipo alfa, da radiação tipo beta ou da radiação do tipo gama. A radiação do tipo alfa, bem rapidamente, é quando o núcleo libera 2 prótons e 2 nêutrons nesse processo. Cuidado, muitas pessoas falam que o urânio vai ter um decaimento para o hélio. Isso está errado. Por quê? Porque o decaimento precisa se transformar num átomo completo. Mais estável, só que é um átomo completo. Quando o urânio tem o decaimento do tipo alfa, o que está acontecendo é que ele está liberando 2 prótons e 2 nêutrons. Coincidentemente, isso corresponde ao núcleo do átomo de hélio, mas não é o hélio. Por quê? Porque ainda faltam os elétrons para compor esse átomo. Por coincidência, a radiação do tipo alfa, o decaimento radioativo do tipo alfa, nada mais é do que 2 prótons e 2 nêutrons. Grave isso. Coincidentemente, é um núcleo de hélio, mas faltam os elétrons, então o urânio não decai diretamente para hélio. Isso é uma confusão que as pessoas fazem lá quando estão estudando na 5ª série. Então não confunda isso. Então o decaimento do tipo alfa libera 2 prótons e 2 nêutrons. Quando é a radiação do tipo beta, você libera elétron, libera pósitron, libera neutrino e antineutrino. Quando você tem decaimento do tipo gama, você libera uma energia na forma de raios gama, não libera partícula nenhuma, simplesmente o raio gama. Vamos ver aqui então o decaimento radioativo do urânio até chegar no chumbo. Começa lá na parte superior da tela, ó, no urânio 238. E ali 92 indica o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, o número que você vai encontrar embaixo é sempre a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, tá? Então, vamos lá. O primeiro decaimento que você tem é do urânio, e aí depois da setinha, ele decai e se transforma em tório. E tá vendo que de 92 prótons ele passou para 90? Então ele virou tório, porque é o tório que tem 90 prótons. E nesse processo ele teve um decaimento radioativo do tipo alfa, onde ele liberou ali uma partícula que tem 2 prótons e 2 nêutrons que correspondem ao núcleo do átomo de hélio. E ali, esse processo leva aproximadamente 4,468 bilhões de anos. Então essa é a parte mais demorada do decaimento, do urânio se transformando em tório e emitindo uma partícula alfa. Vamos para a segunda linha agora. Esse tório, ele é instável. Então o urânio já virou tório, só que esse tório, ele é instável. Veja que ele tem 90 prótons no núcleo, ele é instável e ele vai se transformar em protactínio.
Só que agora ele aumentou um próton no núcleo, porque é o protactínio que tem 91 prótons. Nesse processo, ele libera uma partícula beta menos, beta negativo, né? Radiação, decaimento beta negativo, e libera um neutrino no processo. Esse processo é mais rápido, leva 24,1 dias para acontecer, aproximadamente. O protactínio, ele tem 91 prótons e ele vai se transformar em urânio 92. Peraí, mas ele tá voltando pro início? Não, porque esse urânio é o urânio 234. Lá no começo era o 238. E de volta, ele tem um decaimento beta negativo e esse processo é muito rápido, 6,7 horas aproximadamente. Aí esse urânio 234 com 92 prótons, ele decai novamente para o tório 90, ele emite uma partícula alfa e esse processo leva 245 mil anos aproximadamente para acontecer. Então veja que nessa primeira parte do decaimento, nós saímos do urânio, fomos para o tório, emitiu uma partícula alfa, do tório para o protactínio, emitiu uma partícula beta negativa, do protactínio voltou para o urânio, emitiu uma partícula beta negativa, do urânio voltou para o tório, então a gente está andando em círculo, mas na verdade a natureza está equilibrando a energia. Ela não vai diretamente do urânio para o chumbo, ela vai para o que está na energia mais próxima. Segunda parte do decaimento, lembra que a gente tinha acabado aqui com o tório. Aí do tório ele vai para o rádio. E esse processo leva aproximadamente 75 mil anos para acontecer. Aí do rádio você vai para o radônio, que é um gás. Isso leva mais ou menos 1.600 anos para acontecer. Veja que está emitindo partícula alfa, partícula alfa, partícula alfa. Não é o átomo de hélio, tá? É só uma partícula alfa. Aí do radônio você vai para o polônio, 3,8 dias. Do polônio você vai a primeira vez para o chumbo. O chumbo já é uma coisa mais estável e leva mais ou menos 3 minutos para isso acontecer, um decaimento muito rápido, né? E aí do chumbo você decai para o bismuto, que leva mais ou menos 26,8 minutos. E aí continua, do bismuto para o polônio, do polônio para o chumbo, de novo do chumbo para o bismuto, do bismuto para o polônio, mas veja que vai mudando a quantidade de nêutrons que você tem no núcleo, né? E aí finalmente nós temos do polônio para o final, que é o chumbo com 82 prótons e emite uma partícula alfa. Veja que esse processo que nós temos aqui do decaimento radioativo, o interessante analisar é que a parte mais demorada é a primeira parte. Depois você tem 24 dias, 6,7 horas. Veja que depois quando volta do urânio para o tório, sempre o urânio para o tório leva muito tempo. A segunda parte do urânio para o tório, 245 mil anos. Aí do tório para o rádio, 75 mil anos, 1.600 anos e assim vai indo até o momento que você chega lá no chumbo e aí você finaliza todo esse processo. Contando todo esse processo de tempo de meia-vida, mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Uma ideia extremamente interessante que a gente tem da física aqui, né? Se você puder acessar lá o meu site, eu agradeço muito. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!